bem? Tudo bem, lindona? Ai, que Tudo, ah, saudade! saudade de você, saudade do Nossa! pessoal. Então, que delícia! O pessoal já está entrando aqui. Vou pedir para que mandem uns aviõezinhos aí, né? Que é um assunto que a gente passa, né, por Quem isso. nunca? Quem nunca? E quem não está passando, de repente, né, por algo dessa forma? Ai, Exatamente. Rô, que saudade de conversar com você aqui ao Nossa, vivo, eu viu? E também, falar com muita as saudade. pessoas. Foi um mês bem, É, bem corrido, mas foi, estamos foi, aí de volta. foram várias coisinhas aí, né? Questão do Covid aí, não aconteceu com a gente, né? Mas aconteceu com uma pessoa próxima, né? Que você perdeu. E aí foram várias coisas e a gente tá nessa energia mesmo de trazer algo. Porque também se não é pra gente vir, né? Assim, com aquela energia lá em Ah, cima sim. mesmo, as A gente tem coisas que são vir como para são, né? agregar, né? Para agregar, exatamente. Então, e olha, gente, a gente está preparando, tem semanas que a gente, não, Rô, então vamos. A gente está preparando uma coisa muito legal para vocês. Semana passada eu recebi alguns feedbacks. Ah, e aquela live? E cadê vocês? Ontem teve, eu perdi. Eu falei, não, olha só, eu e a Rô. E agora a nossa data é para segunda-feira, né, Rô? Que a gente Agora é vai trazer certo. algo. É, agora é certo, gente. Que a gente tava esperando a energia da lua também, né? Quem me conhece sabe que isso daí o bicho pega pra mim. Aí eu falei pra Rô na semana passada, eu não, Rô, essa semana não pode ser, porque a gente tá na lua minguante, na outra semana, né? Falei, não, então não pode, porque senão o negócio vai minguar. Então vamos lá. Agora a gente tá na lua nova, né? Então tá perfeito, e depois a gente passa pra lua crescente, enfim. A É gente isso está aí. trazendo todos, né? E a gente fez um estudo muito especial que a gente vai trazer. Então vai ser uma live especial, vai acontecer na segunda-feira. A gente vai passar, né, Rô, direitinho o horário. E aí a gente conta com vocês. Vamos Nós lá, vamos vou mandar divulgar. essa live. Amanhã, no Vamos máximo, a divulgar. gente vai começar a divulgar para vocês. Exatamente. E aí, Rô, vamos falar então E desse aí, tema, por que nos decepcionamos? por quê, né? Por que será? Eita, gente, é tanta coisa que envolve, né, Rô? Muita coisa. A gente se decepciona com a gente, se decepciona com as pessoas. Então, assim, se a gente for colocar, tem um leque, né? Mas, assim, Sim. falando de uma forma geral, normalmente nós nos decepcionamos com as pessoas, por quê? Porque nós colocamos uma expectativa no ombro Uhum. das pessoas, ou até a nossa felicidade no ombro das pessoas, achando que as pessoas vão Vão agir da forma como a corresponder. gente espera. Exatamente. E Sim. cada um é o que sabe ser, então a gente não tem como assim, achar que as pessoas têm que ser do jeito que a gente espera que seja. Então, a expectativa que a gente coloca é o que nos decepciona, não é a pessoa que decepcionou a gente, é a gente que colocou uma Exato. expectativa ao qual a pessoa não estava pronta para atender. E muitas vezes Se a a pessoa gente. nem sabe da expectativa que a gente tem, porque às vezes a gente nem verbaliza isso também. Ah, não. Né? Isso é verdade. Ou seja, a gente parou para. A gente teve um bate-papo assim, né? Bem tranquilo. A gente tem uma sintonia muito grande, eu e a Rô. E aí eu lancei essa ideia, né, da live. E foi assim, daí a Rô já conectou na hora, gente, ela me mandou uma sequência de vídeos. Depois, se vocês quiserem, a gente pode, né, indicar para vocês. Mas para mim aquilo fez assim total sentido, que do Dr. Fernando Freitas, né, que trabalha com a constelação sistêmica. Ele é incrível, né? Ele é. Maravilhoso. Eu já acompanhei também alguns cursos aí que ele oferece online gratuitos. E é muito aprendizado, né? Só que daí, assim, também para a gente trazer informação baseado só nessas aulas também que a gente assistiu, a gente chegou a uma conclusão que seria algo muito específico, né? Muito. Então a gente vai trazer uma ideia mais ampla Mais ampla. nessa questão, né, de por que nos decepcionamos. E aí, assim, uma conversa breve, a gente chega à conclusão que é isso que a Rô acabou de falar. A decepção, ela nasce da expectativa, daquilo que a gente deposita nos outros. E aí a Rô levantou também essa questão, a decepção que a gente tem com a gente mesmo. E por que a gente se decepciona com a gente mesmo? Porque a gente também coloca expectativa, né? De alguma forma. A Sim. gente pensa assim, poxa, eu tenho que fazer isso, né? Isso daí, se eu não fizer isso, tal coisa. Aí você não faz, ou você não age daquela maneira, né? Porque você pensou, você planejou de alguma forma, falar de um jeito, se comportar de uma maneira e chegou naquele momento, né? Você não conseguiu.
E aí você se decepciona, você fala, poxa, mais uma vez eu vou até usar um termo chulo aqui, mas isso já aconteceu muito comigo, e todo mundo, né? Todo mundo. Mas, tipo, você fala assim, pô, né? Pensei tanto, no fim caguei na retranca. Chegou na hora, sabe assim, fiz tudo ao contrário do que eu tinha pensado. Mas é por que isso, gente? Por que isso acontece? Porque diante Excesso, do né, de outro, expectativa. exatamente outra, você pode se preparar o quanto for, mas existe um outro universo, né? Então, assim, às vezes você tem uma palavra ou tem um gesto que aquilo, né, você não tem a resposta que você esperava. E aí você vai se decepcionar com você, né? Assim, a gente se decepciona sim, porque às vezes a gente até ensaia, né? E a coisa não sai como deveria, mas Sim. E quando a é gente se expectativa. decepciona também, principalmente com a gente mesma, é porque a gente quer ter controle. E a gente não tem controle. A gente quer ter controle sobre tudo, gente. Não existe isso, não tem como. É verdade, Ron. Nossa, Então, isso, quanto sofrimento nossa, isso gera, né? Quanto sim. assim, quanto tempo de ficar, às vezes, remoendo aquilo por conta de, assim, de não perceber isso, né? De querer controlar uma situação, controlar a atitude do outro, controlar o que o outro vai responder e controlar também as próprias emoções, né? E a E a gente própria gira, vida, né? gira, e a própria A vida, gente não tem controle exatamente. também, É, assim. A gente consegue seguir assim, a gente planeja e consegue seguir um caminho, mas a gente não tem assim controle exatamente de como vai ser. O que a gente tem que fazer é saber assim lidando com as situações para poder ir driblando para poder chegar onde deseja. Mas a gente não tem controle do caminho e aí vai ser exatamente como a gente trilhou. a gente tem que ter flexibilidade diante da vida, Tem. né, dos acontecimentos, porque essa coisa de planejar, eu mesmo sou uma pessoa que eu me cobro muito, e aí essa questão da autodecepção, né, vamos colocar assim, é justamente, muitas vezes eu atribuo isso à falta de planejamento da minha parte, para muita coisa, né, então eu falo, mas se eu tivesse planejado, eu costumo dizer assim, que dá certo, né? Mesmo sem planejar. Mas é que, assim, não é um dar certo, na verdade. Eu acho que, assim, claro que tem coisa, né? Planejando, a chance de você errar é muito maior. Mas eu falo assim, eu faço uns planejamentos, assim, em algumas coisas mínimas, entende? E eu falo assim, nossa, deu certo, mas é porque, na verdade, a coisa aconteceu como ela tinha que ser. E quando você vai com essa energia também de, sabe, embora eu não tenha planejado muito como vai acontecer, assim, não tenha, né, minuciosamente, eu tenho uma noção também, né, daquilo que eu vou fazer, daquilo Tem que eu que vou se falar, de preparar, como né? Porque às vezes a se gente fala, preparar, me decepcionei, exatamente. tá? Mas você se preparou para Então, aquela aí é que tá. jornada também? A Formigues entrou aqui. Oi, Vanessa, tudo bem? Bem-vinda, né? Bem-vindos todos aqui Bem-vindo que a tá em todos que presença. estão Ó, aqui. senta o dedo no coraçãozinho aqui pra mim, pra Rô, hein? Vamos deixar a relevância aqui. Manda essa live pro pessoal, pra gente bater um papo aqui. Na verdade, a gente traz isso sempre pra gente refletir, né? A Sim, respeito. é um Porque a bate-papo Constela mesmo, né? é um bate-papo mesmo. Agora, Rô, isso que você falou também, olha aí, outra sacada, né? Que a gente não levantou no nosso papo anterior. Estar preparado. Então, Sim. você se prepara, né? Você, como eu disse, até às vezes ensaia do que vai falar, mas tem feedback do outro, né? Ou de outros. Mas se você está preparado até emocionalmente, né, para isso, para o que vem, aquilo que você espera, aquela que é a sua expectativa positiva, e também está preparado para que, de repente, seja um feedback negativo ou não Não seja seja como como você você espera, esperou. como você Exatamente. esperou. E aí você não se, você também não se acaba, né? Aí você não se decepciona, porque você também está Exatamente. preparado para aquilo que você Tem. não espera, né? Exatamente. No Tem uma sentido de pergunta aqui expectativa. até, se a teimosia Ah, é amiga da decepção. Acho que depende do ponto de vista, né? Depende do que seria essa teimosia.
né? Se você, por exemplo, está num relacionamento que você está vendo que não está legal, a pessoa ela não é adequada e você fica achando que ela vai mudar, vai ser assim, vai ser assim, e você ficou, né, arrastando aquilo por anos, Insistindo, insistindo, insistindo. aí depois você fala assim, eu me decepcionei. Não, você teve vários sinais, só que você não ouviu os seus sinais, ou porque você deixou seu amor próprio de lado, né? Ou porque você ficou criando na sua cabeça uma situação que não era real e você ficou acreditando naquilo. Então, isso Exatamente. Se também é uma apegou forma, àquilo, né? Se se apegou àquilo apegou, como se... Que isso é uma se lei aquilo. importante também, né? A gente se Exato, desapegar realmente exato, do comportamento do outro, né? Das exato. decisões do outro. Então, acho Então, que esse com desapego é relação muito à importante. teimosia, acho que até nesse caso seria mais forte, né? Agora, se fosse algo que a gente está persistindo, a persistência é diferente da teimosia. A teimosia é Sim, você ver que não está legal e você está ali. Né? Agora, sim, quando a gente está persistindo, porque a gente não persistir, a gente não chega a lugar nenhum, né? Vamos colocar com um exemplo certeza. básico. Para fazer um curso superior, se a gente não for firme, ficar persistindo, persistindo, a gente fala, deixa para lá, não quero mais isso não, deixa É, quieto. não é para mim, Não de é para repente, mim. não, mas Então, aí não é teimosia, né? o persistir não seria teimosia, tá? Eu vejo por esse ponto de vista. Então, assim, a teimosia realmente, ela não é, ela seria realmente entre aspas, né? Ela seria amiga mesmo da decepção, porque se você está teimando é que você está vendo que não está legal e você está insistindo em algo que não está legal. Então, persistir é uma coisa, teimar seria outra. Daí até o Maurício colocou aqui, olha, ele colocou, então a teimosia, então é parceira, é isso? Eu tô sem óculos, gente. Seria, É parceira da decepção. É, de exatamente, certa seria forma, sim. parceira. Seria É, porque é, você está teimando, você está vendo que o negócio não está legal e você está insistindo em algo que você está vendo que não tem futuro. exatamente. E olha, Rô, essa coisa que você falou assim, né, que a gente tem muitos sinais, né? E essa é uma verdade, assim, nas aulas que a gente assistiu, que você me passou, né, do Dr. Fernando, até comentei com você isso, né, do Dr. Fernando Freitas, eu me identifiquei super, assim, com a minha questão pessoal, né? E essa coisa da gente receber mesmo esses sinais de que a coisa não tá boa, que não adianta realmente você insistir, né? E aí é diferente, como você disse, da persistência, né? Porque a pessoa que não tá te fazendo bem, ela sinaliza sim. A gente é que se coloca assim, coloca uma venda, né? Não quer realmente olhar para aquilo. A Porque aquilo gente incomoda, percebe, né? A claro, gente até a gente percebe percebe. sinais, só que a gente faz assim, eu acho que eu entendi errado. Aí depois, quando a É, situação se resolve, que exato. a gente olha para trás, fala, nossa, mas por que eu não agi, eu fiz isso antes, ou não agi, eu não tomei uma atitude antes? Né? Porque aí Exatamente. nós Nossa, vamos ver, quando a gente fala, falou tal coisa. quantos sinais, né? E a gente começa a ver quantos sinais que a gente teve, mas a nossa atitude, né? A gente postergou, né? Ou estava na zona de conforto, alguma É, coisa, mas ou colocou algumas outras coisas como prioridade, né? E prioridades, tem não. vários Então, fatores, assim, né? E o se a gente. principal é não se culpar, né? Porque a gente sempre toma a decisão na melhor hora para nós, a hora que a gente está preparada para se decidir. E se nós Exatamente. demoramos, E que com os nós recursos que a temos. gente tem naquele momento, né? Exatamente. Se nós demoramos é porque a gente não estava preparada para tomar aquela decisão também. Então tudo tem seu Sim. momento, né? Tem seu momento. Então É, sempre a gente é o melhor que a gente sabe ser. é o melhor que a gente sabe ser. E aí, isso também é muito importante, é imprescindível, eu acho, porque aí a gente se livra da bendita culpa. Que assim, depois que eu aprendi, gente, isso é muito recente, é coisa de 2 anos pra cá, tá? Realmente se libertar da culpa. A culpa eu aprendi a culpa é algo que inventaram realmente para tirar de si a responsabilidade. E tem muita gente que tem um caráter, né? E tem esse costume, eu falo até uma mania feia de culpar o outro, né? E a Tem os gente dois vê muito lados. isso, né? Nessa questão nas terapias a gente vê muito. E a gente já falou todas as vezes, todas as lives a gente fala isso. Essa questão de você culpar o outro, de você apontar as suas, até mesmo as suas decepções, né? Que na verdade são criações suas, né? São baseadas nessas expectativas que a gente cria. E aí você tende a culpar o outro. Não, porque o outro não fez
como eu queria, ou como eu pensava que ele ia fazer. E tem a questão da comunicação, ainda como você disse. Às vezes a pessoa nem sabe o que você Nem quer, sabe. Ela quer que nem sabe, e adivinha. aí como é que quer que adivinhe? E eu falo também, gente, olha, eu falo isso de causa, tá? Principalmente nos meus relacionamentos, porque eu ouvi várias vezes de pessoas diferentes, mas você não fala, como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou adivinhar? Né? Então, assim, a outra pessoa realmente ela não tem obrigação de adivinhar aquilo que você quer, Sim. E né? a culpa Muito, tem. A culpa tem dois lados também, né? Tem aquilo que muitas pessoas culpam o outro e tem pessoa que pega a culpa para si, né? Aí ela fica exatamente, chibatada também, né? Achando que, exatamente. mas é tudo culpa minha, se eu. Não, você fez o que você tinha que fazer dentro do momento que você É. estava passando, né? E sem E usar isso isso como aí, muleta também, né, sem gente? Que usar, também tem aquela exatamente. história, né? Ah, eu errei, tudo bem, era o que eu podia fazer naquele momento. Mas, pô, aí também, pera lá, né? Mas aí tem que acordar para poder fazer Sair do diferente. papel de vítima. Sair do Porque de papel de todo jeito a vítima e pessoa parar de está no errar do papel de mesmo vítima, jeito. né? Tanto faz Com ela está se certeza. culpando ou culpando o outro, ela está se pondo no papel de vítima do mesmo jeito, né? Então é Que é uma uma grande armadilha. A gente armadilha. sempre fala isso daqui também, Exatamente. né? E assim, olha só, para vocês terem uma ideia, eu vou dar um spoiler, assim, como eu falei, né? Depois a gente pode passar esses vídeos para vocês, essa recomendação. O doutor Fernando, ele fala, na verdade, ele dá o foco para a questão do traço de caráter psicopata, que é aquele indivíduo que ele manipula, né? Ele não tem empatia pelo outro, então ele usa a outra pessoa. Então ele tende a culpar a outra pessoa pelo que acontece, né? Com tudo, né? Na vida Sim. dele, na vida vamos dizer aí, num relacionamento, né? Afetivo. Então ele tende a culpar o outro porque ele se coloca nesse lugar da vítima, né? E muitas vezes vítima de coisas que aconteceram no passado dele, que é o que a constelação, né? Ela trata, ela equilibra. E ela não tem empatia nenhuma, então assim, ela não quer saber. Ela é como ela age com a outra pessoa, o psicopata, ele trata a outra pessoa como se fosse algo para ser usado, né? Assim, o que, que eu posso levar de vantagem? Ele usa esse termo. Qual que é a Sim. né? Ele se aproxima, ele seduz, né? Ele fala Ele o que a tem pessoa quer ouvir, ele e tem fala essa o que a forma pessoa de quer ouvir. captar o que a pessoa precisa ouvir. Exatamente. O que a pessoa quer ouvir, porque daí, né, trabalha um pouco com a vaidade, ele fala muito essa questão, né, do que a gente quer ouvir. E aí ele tá naquela sedução, ele é extremamente inteligente, né? São pessoas que têm, é, assim, que sabem exatamente utilizar tudo que ela capta ali da pessoa, né? Todo jeito de ser, tudo de falar, quais são os valores daquela pessoa, né? E assim, são pessoas inteligentes nessa Uhum. questão da manipulação, né? De como levar a situação. Mas também são pessoas que são normalmente também são vampiros emocionais, né? Se a gente pode usar esse termo aí, Sim. porque também muitas vezes elas se escondem, né? Dentro se escondem atrás da personalidade do outro, né? Que ela está se aproveitando e tal, levando vantagem. E ela fica ali enquanto ela critica, enquanto ela culpa, né? Enquanto ela manipula, ela vai levando vantagem durante aquele tempo. Sim. Porque ela não tem a capacidade, né, de sair daquilo. Ela não consegue se fazer por ela mesma. Então ela se aproxima da pessoa, e aí o enfoque que ele dá, na verdade, nessas aulas é para que a gente desenvolva essa capacidade de perceber esse tipo de comportamento, né, do caráter do psicopata. Então é muito assim, eu acho que é interessantíssimo as pessoas procurarem saber mesmo, se aprofundar nesse sentido, né? Vamos deixar o link para o pessoal, para eles Vamos, a gente pode poderem. deixar, né? Vocês Só podem para solicitar aí que a gente falando um manda. pouquinho assim dos traços de caráter, porque na realidade são cinco Isso. traços de caráter e todos nós temos, tá? Então, assim, nem se for um pouquinho de psicopata, cada um tem também. Então, assim, todo Sim, mundo sim. tem os traços de caráter, só que nós temos uns dois traços, pelo menos, que são mais fortes na gente. Marcantes, né? Uhum. Tem pessoas que têm um exclusivamente muito marcante. E quando ele está em desequilíbrio, é que traz esse tipo de problema. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem um traço muito forte do psicopata, mas ela está em equilíbrio, ela tem um poder de comunicação muito grande. Então, é uma pessoa que consegue, assim, ser um grande líder.
Então, sim. tem os dois lados, tem o lado bom e o lado mal, depende de Sim, como a como pessoa tudo, está né? usando aquilo, como É, tudo. a Né? dualidade, né, em E tudo. muitas vezes também, por exemplo, falando um pouquinho de traço de caráter, tem aquele traço oral, que é aquela pessoa que teve muita falta de mãe quando ela era bebezinho. Então, ela fica no relacionamento tentando encontrar essa falta na outra pessoa. E a outra pessoa é o companheiro, é uma companheira, não é mãe, não é pai. Então não tem como, você Exatamente. não vai encontrar essa falta que você tinha de quando era bebê, do colinho de mãe, você não vai encontrar no companheiro. Então, às vezes a pessoa se decepciona por isso também, porque ela está procurando uma característica que não é do seu companheiro. Você está procurando sua mãe no seu companheiro, você não vai achar. Exatamente, exatamente. Companheiro é aquele que, né, o nome diz, né, gente? Ele anda do lado e ambos, assim, para crescer, né? Exatamente. E não para você sugar e simplesmente. Inclusive, né, no traço psicopata marcante aí, ou predominante, digamos assim, ele fala, inclusive, essa questão, né, de se alimentar e depois, né, judiar, morder, querer se vingar, né? Na verdade, ele tem ódio daquilo, mas é porque ele tá tampando algo que aconteceu lá Ele não atrás quer na vida olhar para a dele. dor dele, na Não realidade. É quer uma olhar forma para a de dor não olhar dele. para a própria dor. Exatamente. Aí ele culpa, daí ele castiga, ele critica, né, o outro, né? Então é muito importante que a gente saiba reconhecer, sim, reconhecer esses sinais, né? Porque como a Rô disse, a gente tem os traços de caráter, sim, todos temos. E é isso que a constelação, né, Rô, ela pode desvendar, digamos assim, nesse sentido, não é? Quando a gente fala assim, porque as decepções aqui, acho que foi a Natasha aqui que ela escreveu, às vezes a gente se decepciona tanto que a gente se tranca dentro da gente mesmo, né, e fica ali como dentro daquela ostra ali, esperando, às vezes, que aquela pessoa que nos decepcionou venha e abra a ostra e tire a gente. E desculpa, Não vai mas isso acontecer. não vai acontecer. Não vai acontecer. Não é a pessoa, gente, quem vai abrir a ostra não é uma pessoa, não é de fora, e principalmente aquela que te decepcionou, A chave está tá? de dentro para fora. A chave está de dentro para fora, certo? Então, assim, se trancar dentro de si mesmo, de si mesma, né? Na verdade, acaba sendo um grande gatilho aí para coisas muito piores, né? Assim, para situações que nos levam Uma até adoecer, depressão. né? A uma depressão, né? Principalmente a depressão, a síndrome do pânico, enfim, as situações ali que você não vai saber lidar e nem deve lidar sozinha, Sim, né? e Então, por isso, até mesmo medo de se relacionar de novo, a gente falando de relacionamento, né? Porque com ninguém é igual certeza. a ninguém, né? E muitas vezes a pessoa sofre uma decepção tão grande e ela acaba assim rotulando, né? E Exatamente. aí acaba Com também não se certeza. dando a oportunidade. Então, e aí na constelação, gente, a gente pode reconhecer isso, né? Abrir, né, a visão mesmo para esse tipo de Entender, situação. Entender entender no onde seu está. campo, como está o seu campo com relação àquele, né? Como está, né, a sua energia com relação àquele campo que está sendo analisado, por exemplo, o relacionamento Nossa. afetivo. É muito incrível. Olha, a Tati, ai, nossa, a Tati é uma amiga muito querida de infância. Ela colocou aqui, ó. Às vezes somos mãe do marido ou do namorado. Então, e aí, Tati, o que que acontece? Eu não sei se você já fez alguma vez constelação, constelou alguma questão, mas a constelação, ela traz justamente isso, porque você consegue visualizar de acordo com o posicionamento no sistema ali. Então, nossa, é muito incrível, assim. Já A arrepiou aí. gente. Não, já arrepiou, porque a gente, assim, quando você vê, você fala, meu Deus, é isso. E a coisa vai acontecendo, né? Essa cura, essa movimentação, só essa percepção já faz uma grande diferença, Sim. né? E como eu trabalho com os bonecos ocultos, a pessoa não sabe quem é que ela está colocando ali. Então, quando eu É, vou revelar nossa. quem é, o que a pessoa sentiu e a posição que o boneco que ela colocou, aí ela fala, nossa, realmente é isso mesmo que está acontecendo. É muito incrível. Ai, caramba. Gente, é demais. E a gente consegue, a partir desse momento, né, dessa percepção, a gente realmente a coisa movimenta, a energia se movimenta de uma forma
que, assim, às vezes você não precisa nem, eu falo assim, do movimento, mas assim, não é algo que você vai ter que fazer, né? Assim, não que você não vá fazer nada, mas é porque essa energia, ela realmente, ela mexe ali no campo, né? Sim, e Então, no próprio campo, a pessoa vai tomar um conhecimento, então ela vai realmente cair em si e vai falar, não, realmente a forma como eu estou agindo está levando a isso. Então, quando ela tem um ganho de consciência, ela muda a atitude. Quando ela muda a atitude, tudo muda ao redor. Porque ela exatamente, passa a enxergar assim o lado dela também. Porque às vezes a pessoa está no papel de vítima e ela não consegue enxergar a outra pessoa, como que a pessoa está também. E aí é, ela só vê assim, um ponto de vítima e ela não vê o quanto ela também está falhando. com E a certeza. constelação traz isso muito claro. Muito claro. E aí, assim, o que eu quis dizer que, na verdade, sim, às vezes a gente não precisa fazer muita coisa, porque é justamente isso, às vezes uma pequena mudança, né, de atitude ali, de posicionamento, é, de um outro olhar, né? A gente já trouxe outros temas, mas assim, olhar também para o outro, para as suas questões com compaixão e entender que o outro também só vai mudar a partir do momento que ele queira fazer isso, Exato. E ele que está ele sendo o melhor que entenda ele sabe ser também. exatamente naquele momento. É E aquele aí, negócio, me decepcionei. Eu coloquei expectativa de algo que ele não estava não tinha capacidade de estar fazendo. exatamente. E Ou isso nem faz uma tinha, diferença. ou nem tinha É, conhecimento de que era isso que eu esperava. exatamente. E isso, assim, isso torna as coisas tão mais leves, né, Rô? Sim, A gente deixa tanto, assim, tanto sofrimento, a gente, assim, abandona mesmo. A gente entende aquilo como uma dor, porque, claro, quando a gente quer algo, né, quando a gente cria uma expectativa, porque, claro, a gente já existe ali uma conexão emocional, já sim, existe um sentimento ali. Mas, assim, aí tudo bem, você tem aquela dor, você passa, o sofrimento faz parte também, mas é algo que você passa com mais leveza, porque realmente você entende que, né, a coisa foi como tinha que ser, né, e como naquele tempo, ali naquele momento, né, que houve, que está acontecendo aquele relacionamento, aquela situação, é o melhor que às vezes pode acontecer naquele momento, porque não depende só de você, né? Relacionamento não me diz, então são duas pessoas envolvidas ali, no mínimo duas exatamente. pessoas envolvidas. E à medida que uma dessas pessoas, pelo menos, né, da relação, ela se abre para isso, né, e ela vê com amorosidade, ela se prepara mesmo, ela está aberta, né, para essa cura. Então, assim, muitas vezes a relação se cura por causa do movimento, né, de um deles, e aí a coisa toda, como a gente fala, a energia toda muda e a coisa muda, e a coisa melhora. Exatamente. A coisa toda É melhora. porque exatamente quando a pessoa tem o ganho de consciência e ela consegue enxergar como está o campo dela e como ela está posicionada no campo dela, ela consegue compreender aonde ela também está falhando. Exato. E ela não tinha conseguido enxergar, captar aquilo, né? Então precisa realmente de um profissional estar fazendo esse trabalho para a pessoa conseguir se compreender. É. Nossa, gente, que incrível. Ai, meu Deus, essa coisa dos traços de caráter aí, da gente ter uma noção, que a gente fala às vezes, né? Quando a gente está num meio assim de pessoas, né, do desenvolvimento humano, né, dentro do coaching, a gente fala e ainda assim, dependendo, né, da pessoa, assim, ainda tem aquele fator surpresa. Nossa, mas nunca ouvi falar sobre isso. Então, imagina o tanto que as pessoas vivem, né, realmente no automático, levando os seus relacionamentos aí familiares, relacionamentos de trabalho, relacionamentos afetivos, né, de toda a natureza, simplesmente por não ter a menor ideia, né, do que está acontecendo, do que está no seu campo, no seu sistema, que é isso que liga, né, tudo que faz sentido ali de como a gente é hoje, né, é reflexo daquilo que aconteceu muito antes, e às vezes muito antes da gente estar aqui nessa vida, né? Exatamente. Às vezes é coisa que já vem de ancestralidade aí que a gente carrega também, né? Exatamente. Ai, gente, nossa, super recomendo, viu, a constelação. E essa é esse tema que a gente trouxe hoje, né? Porque nos decepcionamos, parece que falar, parece que é óbvio, né, Rô? Mas sempre faz a gente pensar mais um Um pouquinho. pouquinho, A sem gente, dúvidas. né? A gente querer mergulhar naqueles temas e falar, poxa, realmente
aquela situação comigo aconteceu daquela maneira, entende? A pessoa às vezes respondeu daquele jeito comigo, aí você começa a viajar no tempo, né? E falar, poxa, se eu tivesse essa consciência antes, poderia ter sido diferente. Mas aí também não adianta, né? Foi o que foi, e o que importa é o que a gente faz com aquilo, né? Com aquilo que aconteceu com a gente. Não importa o que Exatamente. aconteceu, né? Não É o que importa o que você faz aconteceu. com o que aconteceu. Exatamente, aquilo que você faz com aquilo que te aconteceu. E aí você passa a ser uma pessoa diferente, uma pessoa mais consciente, tudo parte disso. É muito incrível. Eu queria saber, assim, do pessoal que está aqui com a gente, se tem alguma dúvida, se quer falar alguma coisa. Nosso tempo aqui, a gente fala meia horinha aqui, né, Rô? É isso E aí. já estamos finalizando. A nossa intenção é sempre trazer mesmo, né, a, a reflexão, né? Esse olhar para dentro e de repente, assim, apertar aquele botãozinho e falar assim, nossa, acho que chegou o momento de eu olhar para isso mesmo e eu preciso de ajuda. E as terapias energéticas estão aí para comprovar o tanto que elas realmente nos auxiliam aí no autoconhecimento, né, na autocura Ver a e situação por um outro ângulo, né? ver a situação por um outro ângulo. É realmente, como eu falei desde da primeira live lá do Constelando, é como se você despregasse ali do campo, né, e olhasse ali como um espectador, porque é isso que acontece É isso que mesmo, né? acontece. É. A constelação com os bonecos é isso, você tá vendo ali, você fala, nossa, e aí a coisa E se é, e é, in- revela. e é incrível, que nem eu comentei, como eu faço com o boneco oculto, então a pessoa não sabe quem é quem. Quando eu revelo quem é, a posição que tal, o que significa, o que a pessoa sentiu na hora, que eu também vou anotando o que a pessoa sente, em cada elemento, cada boneco que eu coloco. A pessoa fala, nossa, é exatamente assim que tá. Agora sim, veio muitos insights, muitas coisas foram respondidas e ela consegue ver que assim que tá todo mundo também na mesma dificuldade, né? Porque às vezes a pessoa Com só olha para o certeza. papel de vítima dela e ela não consegue ver também o quanto ela está colaborando para aquela situação permanecer do jeito que está. É. Não, agora que você falou assim, aos bonecos, né? Então, tudo bem, a gente está constelando uma questão nossa. Mas vocês conseguem pensar, assim, baseado nisso que a Rô acabou de falar, que cada boneco ali também tem o seu próprio sistema ali, tem a sua própria história, tem os seus próprios imprints, né? De outras vidas, a questão da ancestralidade, tudo. Então, ali, gente, é tudo muito intrincado, né? É uma coisa assim, é uma grande teia, uma enorme teia em que tudo está conectado e tudo tem um porquê de ser. E quando a gente vê dessa maneira, realmente essa coisa de pensar na decepção. Ah, me decepcionei com o fulano, me decepcionei com o que a fulana fez comigo, me decepcionei com uma amiga, com um amigo, né, com o namorado, com o marido, com a mãe, com a tia, com a avó, assim, com o filho, né? Então você fala assim, gente, a decepção realmente é algo que é como se fosse mais uma historinha que a gente conta pra gente mesmo, para realmente não ver a coisa como ela é, né? Com esse olhar compassivo mesmo e amoroso. Ai, é muito lindo, muito lindo. Adorei. Todo dia um aprendizado, né? Ai, nossa, gente, como é bom. Ó, a Cris solicitou lá, tá? Eu vou mandar para você, Cris, o vídeo, né? Para que você veja, são vídeos curtos, assim, então coisa de uma sentadinha ali que você, né? Ontem, nossa, eu assisti à tarde, estava um tempo super frio e tudo, eu fiz uma viagem no tempo. Assim, foi maravilhoso, foi muito incrível. E como tudo, né? E mais uma vez, como a gente sabe, né, Rô? Essa questão da sincronicidade, da sintonia, é algo que a coisa vem mesmo para te mostrar todo dia, toda hora. Sou muito grata, viu, por tudo. Eu Muito também, obrigada aqui, com né? Mais certeza. uma, mais uma live aqui da nossa série Um beijão bem Constelando. grande para a Cris também, que está sempre com a gente Tá sempre também. aqui com a gente. Brigadíssima. A Cris é uma fofa linda mesmo. Vou te mandar, tá, Cris? Acabando aqui, já te mando. E Rô, mais uma vez, hein? Segunda-feira a gente tá estamos juntos novamente. É isso Gente, aí. olha só, o nosso plano inicial é o seguinte, a gente não vai deixar a live da segunda-feira, que é sobre prosperidade, gravada, tá? Então a gente conta com vocês, conta para que vocês também compartilhem com as pessoas, porque vai ter sorteio, né?
vai ter assim, uma prática, né? Lá naquele momento, vai ser uma live mais longa, um pouco, mas vai valer muito a pena. A gente vai trazer uns ensinamentos aqui na questão da estrela de Midas, coisas que a gente estudou a fundo aqui, vai trazer para vocês. Então não percam, tá? A energia vai estar incrivelmente maravilhosa. Então acompanha aí a gente para a gente passar o horário, né, depois, né, Rô? Que a gente está alinhando aí, tá bom? Estaremos juntas e semana que vem mais constelando, tá? Tragam questões aí que vocês queiram, que a gente passa aqui, né, o conteúdo e conhecimento e colabore, contribui com o que nós pudermos. É isso mesmo, tragam assuntos que vocês gostariam, né, de ouvir aqui, a gente bater nesse papo, né, sobre o que vocês gostariam de ouvir aí na Constelando. É isso. Estamos aqui. Queridona, muito obrigada. Beijo bem grande. Gratidão. Beijo. Gratidão por tudo. Fica com Deus. Se cuide. Você também. Obrigada, gente, todo mundo. Obrigada a tchau, todos. tchau. Beijo. Beijo.